Vamos lá, nós vamos começar a nossa palavra de hoje, nosso devocional, que está no livro de Neemias. Nós estamos fazendo uma sequência de estudo. Hoje nós estamos no capítulo 2. Eu quero que você abra a sua palavra para a gente poder compartilhar aqui aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, tá? Ontem falamos sobre a notícia que Neemias recebe, né? E a gente está falando o quanto que a gente aprende com Neemias em relação à intercessão e à batalha espiritual. Então, ele ontem recebe a informação, né, de que Jerusalém continua ainda com os muros em ruínas, os portões queimados, e isso move o coração dele. Então, o intercessor, ele tem essa sensibilidade de sentir a necessidade da pessoa, do povo, né? E ele fala que, ao ouvir essas palavras, eu me sentei, chorei, lamentei por alguns dias, fiquei jejuando, orando diante de Deus dos céus. Então, aqui a gente já aprendeu com ele ontem, o coração da gente, ele precisa estar muito favorável a sentir que Deus quer falar conosco. Então, aqui na sala de intercessão, nesse Ministério Vida Plena, nós capacitamos, desenvolvemos, treinamos nessa área da intercessão e da oração. Quantas coisas são evitadas. Gravem isso, muitas coisas são evitadas na nossa história, na vida de quem a gente está orando no momento. Às vezes a intercessora está orando, como ontem na nossa sala de oração, e ela tem uma sensibilidade no espírito, ela começa a chorar por algo que Deus colocou no coração daquela naquele momento. Inclusive, no final aqui, eu quero colocar para vocês uma tarefa de casa, que é um filme que eu quero que vocês vejam, que eu vi ontem. Não sei se algum de vocês já viram. O nome do filme é A Oficina do Diabo. Ouviram? Está no Brasil Paralelo, é um programa, né, que geralmente faz muitos documentários, e agora estão fazendo filme. Então, Brasil Paralelo, A Oficina do Diabo. Depois, no finalzinho, vou colocar um trecho do trailer, e eu queria muito que vocês... Começou a ver, Cris? Ótimo. Eu queria muito que vocês vissem, porque fala muito sobre ataques na mente, sobre o cotidiano mesmo de um cristão, né? Então, no final, eu vou trazer mais uma palavra sobre isso. Então, Neemias agora, no capítulo 2, ele vai entrar na presença do rei. Ele vai entrar na presença do rei para poder... Ele se levantou daquela situação, ele chorou, lamentou. Então, isso mostra para a gente o seguinte: tem tempo de chorar, tem tempo de se lamentar, tem tempo da gente chorar ali na presença do Senhor? Tem. Mas agora tem tempo de ação. Então, dentro da batalha espiritual, nós precisamos entender o seguinte: há um tempo para todas as coisas. Senhor, agora o que eu tenho que fazer? É tempo de agir. Então, talvez você já esteja nesse momento. Então, a gente aprende com ele aqui que agora ele levanta. No capítulo 2, Neemias, testemunhamos a transição do clamor à ação. Ou seja, passou o período do clamor, de pedir misericórdia do Senhor, de se humilhar, de reconhecer o pecado, né? É o pecado do meu povo. Pai, nós todos pecamos aqui, porque estamos todo mundo na mesma situação. Pronto. Testemunhou a transição agora do clamor à ação. Neemias, motivado pelo sofrimento do seu povo e pela visão de uma Jerusalém restaurada, busca a aprovação do rei, né? Do rei Artaxerxes, e demonstra uma liderança fundamentada na oração, planejamento, coragem. Então, quando você vem para o capítulo 2, no mês de Nissan, no tempo do reinado de Artaxerxes, ele foi colocar o vinho diante do rei, ele era copeiro do rei. E eu peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse. E a gente pode fazer um paralelo aqui, né? O rei. Nós precisamos estar na presença do nosso rei. Jesus conhece o nosso coração, Deus conhece o teu coração. Ele sabe quando você está triste. Ele conhece. Então ele falou que, então o rei me disse: por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Olha aí, gente. Isso parece ser uma tristeza do coração. Olha quando o nosso coração, a nossa mente, a gente está angustiado, o nosso rosto nos entrega. Está aflita, está com a alma. Então, o intercessor, ele tem essa percepção, né? Quando algo está acontecendo, tanto da sua vida, na sua casa, você tem essa percepção de
de entender que as coisas não estão legal, né? E eu preciso ter essa sensibilidade, pedir o Espírito Santo. O rei ali reparou que ele não estava bem. E ele fala assim, ó, isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo. Mas ele já tinha orado, ele já tinha se humilhado, ele já tinha pedido misericórdia ao Senhor, ele já estava, eu preciso agir. E ele já estava confiando que Deus ia mover, né? Mas ele estava com medo. Isso quer dizer para a gente o seguinte: ei, não é diferente com a gente, não. Diante da batalha espiritual, tá? É normal você ter medo, pavor. Só que Deus nos chama à ação, mesmo com medo. Põe o medo debaixo do braço e vai. O medo mesmo. O medo não pode paralisar, porque essa é uma ferramenta do diabo. A gente vai ver dentro desse filme que eu estou indicando para vocês, muitas ações do diabo ali, na mente, inclusive no medo também, tá? Então, vamos lá. O medo de Neemias era por conta do que o rei poderia dizer não, né? O rei poderia falar, não tenho nada a ver com isso, poderia não deixar ele ir. Então, a nossa mente, ela começa a maquinar, isso não é diferente no dia de hoje, a nossa mente começa a maquinar um monte de coisinhas. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, vai na presença do rei, ora, apresenta essa causa e vai à ação. É tipo assim como eu falo, o não está garantido, você vai tentar o sim. E se você vai diante de Deus e apresenta a causa para ele e sente paz no teu coração de ir, de fazer algo, vai e faça. Lá o Senhor vai mover o coração do homem, coração de pedra. Deus vai mover, tá? Você precisa confiar nisso. Porque se o medo te paralisar, pronto, ele ganhou. Você não vai saber o resultado. Tá? Então, por que o seu rosto está triste? Aqui ainda dentro desse capítulo, ao apresentar seu pedido de maneira honesta e bem estruturada, ele conquista o favor real, recebendo carta de autorização e apoio para sua missão. Em seguida, de forma discreta e atenta, Neemias inspeciona os muros da cidade, avaliando os desafios antes de mobilizar o povo para a reconstrução. Outra coisa que eu quero te ensinar na batalha espiritual. Não sai falando, não. Você já orou, você já chorou na presença do Senhor, você já jejuou, você vai na pessoa certa. Você precisa de pessoas de mão de obra para estar com você, ok? Você precisa de uma pessoa para te ajudar, ok? Mas primeiro examina, vê se é aquilo mesmo. Antes de comunicar, às vezes você vai comunicar para uma pessoa que está do seu lado, que mora com você dentro de casa, e ela não está na mesma visão que você. Ela não está na mesma condição espiritual que você. Ela vai te jogar um balde de água fria. Então, examina tudo, vê se é isso mesmo. Senhor, aí você vai comunicar. Se você pedir opinião antes, você pode ter um problema de desânimo, né? Então, que o rei viva para sempre, eu respondi. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde está sepultados meus pais está em ruína? Neemias capítulo 2, versículo 3. E os seus portões foram queimados? Como pode eu não estar? Né? O que você me pede agora? O rei me disse. Então o rei ao Deus dos céus e disse ele: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais. Então ele pediu algo que para ele era impossível, mas ele creu. Por quê, gente? Neemias estava como um prisioneiro. Ele estava num cativeiro, mas o cativeiro não era igual uma cadeia, né, como a gente conhece. Ele foi levado para a Babilônia para servir lá. Então ele era um servo, ele era um escravo. Então ele não tinha direitos. Mas olha, quando Deus quer mover, Deus move o coração duro, tá? Então, isso quer mostrar para a gente que não existe impossibilidade quando Deus quer mover algo sobre a sua vida. Mas primeiro, aprenda a estratégia de Neemias. Ele sentou, ele chorou, ele se humilhou, ele confessou o pecado. Por isso que dentro da mentoria, do mapeamento e da mentoria Vida Plena, a gente traz você para esse lugar para a gente poder identificar, porque você já está chorando há muitos anos. Você já está batendo nas portas, você está gritando. Senhor, por que essas coisas continuam na minha casa? Então, aqui a gente vai identificar possíveis portas abertas por um pecado cometido, que não foi confessado, ou que falou para Deus, mas está ligado no mundo espiritual, e a gente precisa desligar, tá?
Então, assim, é muito sério isso. Mas Neemias, ele confessou, sentou, orou, pediu perdão a Deus, falou que pecou diante do Senhor, eu e a minha geração. Esse foi o procedimento. Agora ele foi na presença do rei. Deus começa a abrir as portas para que a gente possa vencer. E aqui, interessante, ó, o rei tinha a rainha sentada do seu lado. Me perguntou, quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Isso fala de prazo, né? Isso fala de tempo. Tudo tem um tempo determinado, gente, na nossa vida. Deus tem um tempo determinado para dar fim nisso aí. Quando você se levanta com posicionamento, já era. O diabo já vai começar a perder. Mas enquanto você fica chorando, lamentando, meu Deus, o que eu faço? Agora Deus quer que você se levanta e busque conhecimento, estratégia para lidar com isso. E aqui, ele falou, marquei certo prazo, e o rei se deu por satisfeito, e deixou eu ir. Está lá no capítulo 6, agora o 7. E eu ainda disse ao rei, se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região de outro lado, aonde ele vai passar. Gente, aqui também, olha como é que Deus deu estratégia para ele. Ele falou assim, olha, ele sabia que ele ia passar por lugares difíceis. Ele sabia que ele ia passar por impedimentos. Então, dentro de uma batalha espiritual, dentro de uma situação que você está vivendo, você precisa pedir a Deus discernimento. Ele precisa de algo que comprovasse que o rei liberou ele para ir lá. Então, essa postura dele revela que a fé deve ser acompanhada de ação. Neemias não espera que os problemas se resolvam sozinho. Ele planeja, toma iniciativa e confia na orientação divina em cada etapa do processo. Sua liderança inspira a comunidade a se unir por um objetivo comum. Então, a gente tem algumas lições aqui, práticas, para falar, dentro desse texto. E ele foi, a Bíblia diz que, aqui ainda no capítulo 2, então, fui aos governadores da região, do outro lado do Eufrates, lhe entreguei as cartas. Né? E, ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército. Ele estava com um oficial, ele estava com uma equipe, né? E Neemias agora vai direto nisso. E ele anima o povo a reedificar os muros. Então, cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias, me levantei à noite, no capítulo 2, versículo 11. Me levantei à noite, junto com um pouco homens que estavam comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração. Anote isso aí na tua Bíblia. Neemias, capítulo 2, versículo 12. Me levantei e não falei para ninguém o que Deus tinha colocado no meu coração. Pronto. Não falei para ninguém. Isso aqui mostra para gente que estratégia na batalha. Aí, Thalita, eu não sei fazer nada sem falar pro, sei lá, pro fulano, pro meu colega de trabalho, ou pro meu marido. Tem momento que você vai, é você e Deus. Deus colocou no teu coração. Vai investigar. Olha o que ele fez. Versículo 12. Me levantei à noite, junto com os poucos homens que estavam comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite, saí pelo portão do vale em direção à fonte e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Dentro da mentoria, né, que é o mapeamento, é o momento da gente inspecionar, espiar a terra. Então, Deus chama você a prestar atenção na sua história. Onde foi? Ele saiu de noite, pegou uns homens com ele, vamos ali comigo. E ele começou a olhar os muros, não falou nada para ninguém, ó, quieto. Começou a olhar os muros, e ele ia construir aquilo ali. Ninguém sabia que ele ia construir os muros. Porque as pessoas já começam a desanimar. Porque a visão está com você, a visão está dentro do seu coração, o propósito está contigo. Então, você vai espiando a terra, é aquele momento que você vai conversar com alguém, é aquele momento que você vai sentar com a sua família e vai entender algumas coisas, né? O Espírito Santo vai te falar.
Às vezes a gente senta com uma tia, às vezes senta com um pai, aí a gente começa a ouvir coisas. Eu lembro que quando eu comecei o processo de libertação que eu fui fazer, né? Lá, quando eu participei, nos seminários que eu fui, o Espírito Santo começou a me trazer algumas coisas na memória. E outras coisas eu fui conversando, né? E eu lembro que Deus começou a me trazer, nesse mapeamento que eu fiz da minha vida, algo que minha mãe tinha feito, lá quando ela casou. Né? Quando ela casou, lá com meu pai, primeiro ela falou que a mãe dela não era a favor do casamento. E ela casou. Então ali eu já vi, né? Minha mãe passou muito problemas de relacionamento, né? E dificuldades. Dificuldade financeira e muito desavença, né? Com o meu pai. Mas ficaram casados até que meu pai faleceu. Minha mãe, depois de 3 anos que meu pai faleceu, ela faleceu. Mas eu percebi, depois que eu comecei a entender sobre o mapeamento, eu fui olhar essa história com mais detalhes, entendeu? Aí eu comecei a entender muita coisa na vida da gente, dos irmãos. Tarará, tarará. Falei, meu Deus do céu, a gente realmente precisa observar. Então aqui Neemias está agora observando o cenário, não está falando para ninguém. E eu fui orar, muita coisa que Deus me deu, me observou, coisa que minha mãe me falou, eu comecei a levar nos pés do Senhor e pedir perdão. Falei, Deus, perdoa meu pai. Perdoa minha mãe, Senhor. Nos perdoa, Senhor, pelo esse pecado. Eu comecei a mapear a minha história, tá? O que a gente aprende para poder a gente fechar aqui? Planejamento com propósito. Anota aí. Planejamento com propósito. Antes de agir, dedique um tempo à reflexão e à oração para entender os desafios à sua volta. Como Neemias elabora um plano detalhado e busque a orientação divina para cada decisão. Então, planejamento com propósito. Dedique um tempo a pensar como é que eu vou fazer essa situação, como é que eu vou agir nesse caso. E às vezes Deus vai te orientar, busca uma ajuda profissional, né? Busca a ajuda de alguém que entenda, busca um conselho. Outra coisa que nós aprendemos aqui, busca de apoio e alianças. Reconheça a importância de parcerias e apoios sólidos. Neemias convenceu o rei e obteve os recursos necessários para a sua missão. Em sua vida, identifique mentores e aliados que possam fortalecer seu propósito e ajudar na realização dos seus objetivos. Gente, eu nasci num lar cristão. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu sempre conto cenas de mentorias e muitas lives que eu já fiz. Eu nasci num lar cristão, né? Onde tinha pai, mãe crente. Nascemos todo mundo debaixo da aliança de um casamento. Mas tinha muita coisa travada. Isso não é o suficiente para você vencer umas batalhas espirituais. Quando eu fui crescendo, eu tive que ter a minha experiência com Deus. Foi um ponto muito bom, sim, porque minha mãe era uma mulher de oração, trabalhava também em círculo de oração. Mas muitos desses conhecimentos aqui, eu sei que ela batalhava pela misericórdia. Mas tinha muito contra-ataque, né? E uma das coisas que a gente aprende dentro da batalha espiritual é conversar com quem já está nesse lugar, ensinando, aprendendo, motivando, tem experiência. Muitas vezes eu tive muitos pastores que não tinham experiência, né? Aí, muitas vezes, eu já peguei pessoas para atender dentro da minha mentoria, que a pessoa fala assim, eu fui procurar meu pastor para conversar, ele falou assim, irmã, não, isso é um problema seu com Deus, entendeu? Isso é um problema seu com Deus, irmã. Você já falou para Deus? Então tá bom, não precisa me contar, não. Então, mas a irmã quer uma resposta, precisa de uma orientação. Isso acontece. E tá tudo bem, é porque às vezes não tem essa condição de trazer. Mas existem outros lugares. Não pare ali. Né? Se o problema persiste, se a situação ainda não ficou clara para você, busque ajuda. Busque ajuda. Então, eu percebi isso quando eu fui buscar ajuda. Né? Quantas coisas foram destravando na minha mente. Eu falei, meu Deus, o conhecimento realmente liberta a gente.
Eu não imaginava isso. Entendeu? Isso ajudou muito a mim, a minha casa, e eu auxiliar as pessoas, né, que nós estávamos liderando. Outra coisa, então eu falei sobre planejamento com propósito, busca de apoio e alianças, liderança servidora, ou seja, inspire aqueles que os cercam com uma visão clara e comprometida, demonstre por meio de suas ações que a transformação começa com a coragem de agir em prol do bem, mesmo diante de desafios. Quando você, dentro da sua casa, Deus te levanta, né, para esses desafios que aparecem, você vai inspirar outras pessoas, os seus filhos vão ficar inspirados por você estar se levantando, por você estar buscando, por você estar orando. Entendeu? Então, assim, quando eu comecei a me posicionar para as batalhas e buscar ajuda em oração e tudo isso que vocês me acompanham aqui e vê, eu vejo que Deus, aos poucos, está trazendo os meus irmãos, ao pouco eles estão vendo, né, pedindo ajuda também. Então, assim, você acaba inspirando, mas só eu sei o quanto que pago e paguei para poder eu ir atrás. E você vai inspirar outras pessoas do seu lado. Seu pai, sua mãe, seu marido, seus filhos. Tá? É uma liderança servidora. E atitude de observação e aprendizado. Antes de iniciar grandes projetos, observe, entenda a situação. Assim como Neemias inspecionou os muros de Jerusalém para identificar as necessidades. Aprenda a avaliar cuidadosamente os contextos antes de tomar decisão importante. Então, esse capítulo 2, tá? A gente está no capítulo 2, ele ensina que a fé genuína impulsiona a ação. Então, há um tempo de chorar, de lamentar, e há um tempo de agir. E que com a oração, planejamento e coragem, é possível transformar desafios em oportunidade para a gente restaurar nossa casa. Então, começa a pedir ao Espírito Santo. O que eu tenho que fazer aqui nesse ponto da minha vida? O que eu preciso fazer aqui, Jesus? Neemias, ele nos ensina muito sobre isso. E vai vir mais coisa aí para frente, tá? Agora ele vai enfrentar Sambalate e Tobias. Não pensa que quando você começar a reconstruir os muros da sua casa espiritual e da sua família, que vai ser moleza, não. E a gente vai aprender isso na próxima aula, nosso encontro, nosso devocional, que é na segunda-feira, tá? Segunda-feira a gente fala sobre o capítulo 3. Cada hora a gente está estudando um capítulo. Gente, olha como é precioso a gente estar na presença do Senhor, né? Eu quero abrir a oportunidade aqui, se alguma de vocês quer falar algo que destacou, né, aquilo que eu falei aqui, breves, e no final vou estar falando para vocês sobre um filme que eu vou indicar para vocês verem, e vou trazer aqui algumas, não vou trazer muito spoiler não, mas para vocês terem uma noção de quanto isso é importante para trazer como que o inimigo, né, trabalha na mente das pessoas. Alguém quer falar aqui no nosso momento? Essa é a oportunidade, que a gente tem essa oportunidade de conversar aqui. Tem alguém que quer comentar? Oi, Marli. Fala, querida. Senhor. Pastora, assim, tudo esse ensinamento, né, que você está trazendo, a paz do Senhor a todas as irmãs. Mas, para mim, é uma coisa tão concreta, tão verdadeira. O teu vídeo tá fora, você que deixou mesmo, né? Ou você não está aparecendo? Eu não estou aparecendo? Não. Vê se a tua câmera está desligada. Então, para mim, é uma coisa tão... Melhorou? Não apareceu mesmo, não. Para mim, é uma coisa tão concreta, sabe? Porque quando eu me converti, lá no comecinho, que o Senhor ele foi me orientando, né, a leitura da Bíblia, por incrível que pareça, ele me colocou nesses livros de Esdras, Neemias, onde ele me colocou. Amém. Sabe? Aleluia. Então, nessa parte aqui, agora, entendeu? Que eu vou entendendo, né, gradativamente, por que o Senhor fez isso. É a minha história, entendeu? Isso. De reconstrução, né? Sabe? E de como Deus, o meu chamado, e anos depois, meu filho falava assim, o seu ministério
é dentro da família mesmo. Então, sabe, é muito claro. Eu era a menina, a filha, mais junto da minha mãe. Eu entendo tudo. Gostaria até que fosse menos, porque Deus vai mostrando, muita coisa eu não entendo no momento, mas depois, com os anos, com o passar das circunstâncias, eu vou entendendo, o Espírito dizendo, te falei lá atrás, olha aqui, entendeu? E eu vou juntando as peças. Entendeu? Amém. Eu tenho certeza que eu estou num momento assim, tremendo espiritualmente, eu tenho certeza. Minha expectativa é muito grande, sabe? Viu? No ato profético, né? Aquela espada que você colocou, né? Que você veio, né? Dentro dessa palavra. Então, a cada momento, Deus vai alinhando, vai me trazendo a memória. Vai fazendo sentido, né? Você vai encaixando as coisas no tempo. Exatamente. Muito interessante. Muito interessante. É uma coisa muito forte. Visões, né? De sonho, né? Que Deus me dá. Isso. Sabe? Então, eu estou no momento, porque Deus, olha, vocês não têm dúvida. Quando Deus ele tem um propósito na nossa vida, ele sacode o país inteiro. Glória a Deus. Eu tenho certeza. Essa visão que está acontecendo hoje no Brasil, Deus já me mostrou há anos atrás. Amém. Em visão. Então, eu tenho certeza que não só a minha família, na minha circunstância, mas muitas famílias vão ser desentravadas. Muitas coisas. Aleluia. Isso que está acontecendo no Brasil não é físico só. Aconteceu no mundo espiritual e está trazendo para o físico. Isso aí. Então, é como um ciclo da água, né? Sobe, né? Sobe como vapor e volta como água. Então, é um ciclo. E eu tenho certeza, eu tenho clareza. É tremendo o que está acontecendo. Tá? Amém, Marli. Muito obrigada pela sua participação. E a gente vê isso mesmo, sabe? O que acontece na terra já aconteceu no céu. Então, a gente precisa estar sempre ligado. E Deus já sabe de todas as coisas. Então, o que ele precisa? Um povo que clama. Intercessores na terra. Faz a diferença, tá, gente? Irmãs, deixa eu falar para vocês do filme, tá? Tem um filme chamado A Oficina do Diabo. Não é nada assim tão tenebroso de se ver, não tem efeitos especiais, coisas assim, não. É um diálogo que os demônios estão ali conversando e sondando as pessoas, né? Porque eles não são oniscientes, mas eles estão presentes nas regiões, tá? Eles dominam uma região. Então, vocês vão ver esse diálogo, essa conversa, e a percepção, né? Do quanto que ele influencia na mente das pessoas. Então, eu quero deixar esse vídeo, esse trailer aqui, ó. Vamos ver o trailer? Rapidinho, para vocês também verem nesse final de semana, durante a semana. E sexta-feira que vem a gente fala sobre esse filme, né? Para a gente poder saber quem viu, anota assim, olha, teve essa cena que eu percebi, que realmente acontece, tarará. Então, o filme fala de como ele gera, né, pensamentos nas pessoas, somente quando ela está fragilizada, né? A observação também que eu vi, que eles ficam ao derredor, né? Maquinando, provocando acidentes. A presença deles dentro de uma igreja, né? É uma igreja católica, mas é importante que você foque na ação do inimigo, não fique prestando atenção apenas porque é uma igreja católica, tá? Os pecados escondidos das pessoas, né, que ele vem acusar. Então, tem muita coisa interessante ali para a gente ver. Tem um momento que os demônios ficam lá fora esperando, eles não conseguem ficar dentro da igreja. Então, assim, são cenas muito interessantes. Não vou passar o filme, tá? Aqui é só um trailerzinho para a gente ter uma noção do que é. Toda vida é como um roteiro. Palavras bonitas no começo, palavras tristes no final. Mas no meio é necessário um pouco de talento. E falando em talento, esqueci de me apresentar. Você não me conhece, mas eu conheço você. Você já escutou minha voz em vários momentos da sua vida. Nas suas horas mais tristes, nas decisões mais difíceis. Eu estou sempre perto de você, sempre pronto para ajudar e aconselhar. Você só precisa prestar atenção
Quando eu falar com você, tudo finalmente vai fazer sentido. A mente é um lugar em si mesmo que pode fazer do inferno um paraíso e do paraíso um inferno. Lembre-se de que eles são feitos de barro, e o barro que não é provado no fogo desmorona com a menor pressão. Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Você não viu? Você não viu o que ele fez com o próprio filho? Você viu? A gente tem que se manter ocupado, filho. Cabeça vazia, oficina do diabo. Então é isso? Não existe mais nada? Nós falamos aqui de batalha espiritual, e eu acho isso muito interessante. Nós não precisamos ter, a gente precisa de conhecimento. Para você vencer batalha espiritual, não é só oração. É conhecimento como que eu vou fazer. Saber como é que é a estratégia do inimigo. Então, aqui eu fortaleço vocês para isso, para entender esse lugar, entendeu? Então, esse filme, ele traz, assim, um panorama interessante, né, de uma família, e eu queria que vocês vissem, para poder ter, assim, uma noção de como que funciona. E vocês usarem estratégias contra isso, entendeu? Amém? Então, tem que procurar em alguns streams para ver onde que ele tá? Ele já foi lançado em janeiro, já tem bastante material por aí na internet. Amém, gente? Quero agradecer aí, ó, também estamos com a nossa pastora aí, Graziele. Grazi, Deus abençoe, Grazi. E nossas irmãs que chegaram depois. Vamos orar? Vamos orar dentro de casa, acho que a irmã... Vamos orar. Deus abençoe, Grazi. Agora nós estaremos orando dentro da sua casa, nesse momento, para você poder blindar. E olha, esse filme me fez também perceber o quanto que é importante você estar orando e dando comando dentro da sua casa, tá? E no nome de Jesus. Tem poder, tá? Que a gente faz. Depois vocês vão entender muita coisa quando vocês verem esse filme. Amém? Glória a Deus. Antes de você estiver em casa, né, você vai andar, você vai no seu quarto. Quando eu falar, vai no quarto, vamos orar, você vai andando. Senão, por enquanto, a gente vai orar aqui. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por essa sala tão preciosa, por tantos ensinos, tanto aprendizado. Deus, nesse momento, Senhor, nós invocamos a presença dos anjos do Senhor, uns anjos de guerra, Senhor, anjos ministradores, que estarão conosco agora, Senhor, em intercessão pela nossa casa, por onde a sua filha e seu filho estiver nesse momento. Senhor, eu quero orar agora, Pai, pedindo, Senhor, a proteção também do céu, para nos capacitar com armaduras espirituais. Pai, sabemos que é necessário, Senhor, um revestimento. E essa armadura, Senhor, pertence ao Senhor. Por isso, Senhor, nós nos cingimos agora. Fala assim, eu me cinjo com a verdade. Revisto-me da couraça da justiça. Calço as sandálias da paz. E coloco o capacete da salvação. Levanto o escudo da fé contra os ardentes dardos do inimigo. E toma a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e uso a tua palavra contra todas as forças do mal em minha vida. Eu despojo, eu te agradeço, Pai Celestial, porque o Senhor Jesus, na cruz, derrotou, diga assim, Jesus derrotou todos os principados e potestades. Reivindico toda essa vitória para a minha vida agora. Em nome de Jesus. Pai, agora diante da tua presença, Senhor. Nós entramos, Senhor, nesses lugares, Senhor. Que o Senhor tem trabalhado, o Senhor tem visto, Senhor, a tua filha. Eu oro agora, Pai, para que esse momento que ela pode caminhar, Senhor, dentro da sua casa. Quem pode caminha, Senhor. Agora vamos no quarto onde a tua filha dorme, Senhor. E eu peço que os anjos acompanhem ela agora. Senhor, vai repreendendo agora, Jesus, todo o intento do inimigo, toda palavra que ele soltou, todo medo, Senhor, toda angústia, toda dificuldade de dormir. Pai, em nome de Jesus, dentro desse quarto, agora nós oramos. E começa agora a repreender. Você vai caminhando aí dentro do seu quarto. E começa agora a repreender. Abre a janela, se você tem janela.
Abra a porta e fala assim, em nome de Jesus. Eu ordeno na autoridade que foi dada a Jesus. E eu tomo posse dessa autoridade como filha de Deus, como lavada e remida no sangue do Cordeiro. Eu tomo posse agora e dou um comando, sai desse quarto. Fala de novo, sai do meu quarto. Sai desse quarto em nome de Jesus. Sai da cama, sai debaixo da cama, sai de trás do espelho e dá um comando, sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Aqui não é o teu lugar. Todo medo, fala, toda ansiedade, toda depressão, toda insônia, sai do meu quarto em nome de Jesus. Senhor, agora nós caminhamos, Senhor, se houver outro quarto na casa, quarto do filho, Pai, nós oramos agora por esses quartos, Pai. Senhor, visita agora a tua filha que está caminhando, eu estou com ela em oração. Eu começo agora a repreender em nome de Jesus todo vício sobre a vida do filho. Todo vício que esse filho, Senhor, tem caminhado na rua e vem para dentro de casa, esse espírito vem junto. Dá uma ordem agora, em nome de Jesus, solta o meu filho, solta o meu neto, solta a minha neta, solta o meu filho, fala, minha filha, em nome de Jesus agora. Eu dou um comando, fala, solta o meu esposo, se é o teu esposo que também está com vício, fala, solta ele em nome de Jesus. Agora, sai da minha casa, agora eu te dou um comando. Abre a janela do quarto, fala, no 3, vocês todos que entraram aqui, eu ordeno, fala, em nome de Jesus, sai, agora sai, em nome de Jesus, sai da vida do meu filho, sai desse quarto, quando ele chegar aqui, ele vai ter paz para dormir, essa casa, fala, pertence a Jesus, porque eu estou aqui, filha de um Deus vivo, serva do Senhor, e eu não autorizo vocês a entrar aqui. Fora, para fora, em nome de Jesus. Agora você vai na sua cozinha. Deus, nós ordenamos agora. Todos os espíritos, Senhor, que traz miséria, traz dificuldade financeira. Senhor, falta de provisão. Pai, em nome de Jesus, Senhor, onde tiver, nós estamos mandando eles embora agora. Sai dessa despensa. Sai dessa cozinha. Todo devorador, te ordeno, sai em nome de Jesus. Aqui você não vai. Senhor, abre a visão da tua filha. Onde estão as coisas, Senhor, onde o dinheiro está indo. Onde está sendo, Senhor, o ladrão, Senhor, das finanças. E, Senhor, mostra ela e cancela agora, Jesus. Ela tem estratégia, assim como Neemias, para lutar, Senhor, e vencer, Senhor, essas batalhas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai da cozinha, fala. Sai da minha despensa. Agora, em nome de Jesus. Agora você caminha para a sua sala. Pai, nós caminhamos para dentro da nossa sala agora. Eu peço que os anjos, Senhor, comecem agora a caminhar. E toda palavra, toda pessoa que entrou dentro dessa sala, Senhor, carregada de palavrões, de vícios, de maldade, Deus, de pecados que contaminam, Senhor, o ambiente, com, Senhor, a presença da pessoa. Agora, em nome de Jesus, abre a tua porta. Fala assim, todos os demônios que ficaram aqui, toda a influência maligna, eu te ordeno, sai da minha sala, sai da minha casa agora, em nome de Jesus. Vai para o seu quintal e fala, sai do meu quintal. Abre o seu portão discretamente e fala, sai em nome de Jesus da minha casa. Isso é um ato profético. E põe para fora agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora você volta e fala assim, para dentro da tua sala, volta aqui para esse local. Fala, Espírito Santo, agora entra, Senhor, faz morada aqui. Espírito Santo, coloca os teus anjos ao redor da minha casa. Coloca fogo ao redor da minha casa. Quando alguém entrar, Senhor, que tivessem contaminados, Senhor, eles não vão conseguir, vão passar mal, não vão suportar, vão embora, porque essa casa pertence a Jesus. E eu coloco agora, Senhor, os seus anjos, ministradores, guardando a minha casa, em nome de Jesus. Pai, assim eu te peço, fala, em nome de Jesus, Pai, por misericórdia, traz paz para minha casa. E abre os meus olhos, para que eu possa ver e falar aquilo que eu tenho que corrigir, aquilo que eu tenho que consertar. Me dá sabedoria, Pai, em nome de Jesus. Pai, agora passa, Senhor, o sangue carmesim, purificando. Passa purificando esse ambiente, Pai, em nome de Jesus. Se você tem óleo ungido na tua casa, pega agora, bota na tua mão. Em nome de Jesus. Coloca ele aí. E eu estou colocando aqui no meu, como ato profético.
Coloca nos umbrais da sua porta. Põe aí. Põe nos umbrais da sua porta, fala, Senhor, eu consagro essa casa ao Senhor. A protege, Senhor, contra toda artimanha do inimigo na minha casa, que ele não vai entrar. Me ensina, Pai, todos os dias, Senhor. Senhor, unge lá o quarto do teu quarto, onde deita o seu marido, põe lá a mão, fala, em nome de Jesus, esse homem vai ser liberto. Em nome de Jesus, eu declaro que esses vícios vão perder força na vida dele. Em nome de Jesus, eu declaro, fala isso, dentro do teu quarto, se é o teu marido, e lá no quarto dos teus filhos. Fala, vai perder resistência. Eu declaro que meus filhos é do Senhor Jesus. Fala com a tua boca. Fala, eu declaro em nome de Jesus que todos os demônios que cercam meus filhos vão perder resistência. E eles vão se arrepender. E eles vão voltar para Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Volta aqui para a nossa sala. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse precioso momento que passamos aqui. Deus, continua conosco, Pai. Nós te pedimos agora que o Senhor nos guarda de todo ataque e contra-ataque, que o Senhor renova agora as nossas armaduras espirituais, Senhor, desse tempo de batalha dentro da nossa casa, Senhor, e nos protege de todo contra-ataque. Nos esconde, Senhor, debaixo, Senhor, do esconderijo do Altíssimo. Em nome de Jesus, amém e amém e amém. Glória a Deus. Amém, irmãs? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Às 18 horas, nós estamos em mais um clamor dentro da nossa sala de oração. Está sendo bênção, tá? Com mais uma intercessora nossa lá orando. Vamos estar juntos. Deus abençoe. Grande abraço para vocês. Fica na paz.